Quero te convidar a abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Antes de nós iniciarmos, eu quero primeiro saudar aqueles que estão nos visitando e dizer para você que nos visita que você é muito bem-vindo entre nós. O nosso desejo é que você ouça do Senhor aqui, e não ouça só um homem falando do Senhor, mas ouça o próprio Senhor falando com você, trabalhando na sua vida, ministrando ao seu coração. Esse é o nosso desejo para você. Então, você que nos visita, você é muito bem-vindo nessa manhã. Eu quero trazer alguns avisos bem rapidinhos para a igreja. Primeiro aviso é que na quarta-feira agora nós teremos mais uma vez uma reunião do projeto Enraizados, aquele projeto social que nós iremos fazer em setembro aqui para as pessoas aqui do bairro da igreja. Na quarta passada nós nos reunimos aqui na igreja já para conversar algumas questões sobre esse projeto, e se você deu o seu nome para participar, quarta-feira agora nós teremos mais uma reunião para alinhar mais algumas coisas. Então nós já dividimos as diversas áreas, dividimos as equipes, e agora a gente vai sentar para trabalhar com as equipes de acordo com cada frente que vai ser trabalhada nesse dia. Então, se você deu seu nome para participar, esteja aqui quarta-feira. E se você não deu seu nome, mas quer participar, esteja aqui quarta-feira também. Esse projeto vai ser uma bênção aqui na vida da nossa comunidade, do bairro da nossa igreja. Um outro aviso importante é que na semana que vem nós teremos, às 9 horas da manhã, no horário da escola dominical, Assembleia Geral aqui na igreja para a eleição de 8 diáconos e 4 presbíteros. Então, se você é membro da igreja, você está convocado a estar aqui, semana que vem, às 9 horas da manhã, para nós elegermos. A ideia aqui é nós vamos eleger quem vai nos liderar, quem vai liderar a igreja pelos próximos 5 anos. Então essa é uma assembleia muito importante para a vida da igreja. Se você é membro da igreja, você está convocado a participar. E um outro aviso é que na semana que vem, e aqui já é uma propaganda, nós iremos começar uma nova série de estudos. Nós estamos terminando hoje a série sobre família, e nós iremos começar na semana que vem a série Gálatas, Deus cria, Satanás falsifica. Nós iremos estudar o livro de Gálatas do início ao fim, serão ali mais ou menos 10 palavras, 10 sermões dentro do livro de Gálatas. Iremos estudar todo o livro, falando sobre as coisas que Deus criou e que são ótimas, perfeitas, muito boas, em especial o Evangelho. E Satanás falsifica, nos engana e nos leva para alguns caminhos que a gente acha que a gente está próximo de Deus, a gente acha que a gente está bem, mas na verdade a gente está longe do que Deus deseja de nós. Então nós iremos conversar disso e começamos na semana passada com essa série, Gálatas, Deus cria, Satanás falsifica. Meus irmãos, nós estamos encerrando hoje a nossa série Cultivando uma Família Feliz. Nós temos conversado sobre várias coisas que nós precisamos arrancar das nossas vidas e outras coisas que nós precisamos plantar em nossas vidas e em nossas famílias, para que a graça e o amor do Senhor flua e cresça em nossas famílias e em nossos lares e em nossas próprias vidas pessoais. Nós temos estudado o texto de Efésios capítulo 4, versos 17 a 32, e hoje eu vou encerrar essa série estudando a última coisa que a gente precisa arrancar da nossa vida e a última coisa que a gente precisa plantar na nossa vida, se nós queremos ter uma vida e uma família que honre ao Senhor e, consequentemente, é uma vida e uma família feliz. Antes de nós lermos o texto, eu quero começar colocando algumas imagens ali para você ver se você se identifica. Eu vou colocar algumas imagens e eu quero que você pense assim, eu me identifico com essa imagem? Primeira imagem, olha lá, o Hulk. Você é uma pessoa que se identifica, que quando fica nervoso, que quando bate a ira, você se transforma, e de princesinha você vira um monstro, e de príncipe você vira um cavalo. Você se identifica com essa imagem? Outra imagem, você se identifica, olha lá. Um começa a falar, eu começo a falar, o outro começa a falar, cada um fala mais alto e... Como que são as coisas na sua vida, na sua casa? Você se identifica com essa outra imagem? Porque tem gente que não é explosiva para fora, mas é implosiva. Ela fica com raiva de você. Ela não demonstra que ela está com raiva de você. Ela veste uma máscara que está tudo bem, mas por dentro ela está se corroendo, se contorcendo. Você se identifica com essa imagem? A outra imagenzinha ali, ó, é o famoso pavio curto. Que cuidado. Falta andar com uma plaquinha no peito. Cuidado, perigo. Não cutuque. Você se identifica com uma dessas imagens, gente? É muito comum as pessoas na nossa sociedade, a ira, a raiva, a explosão, é muito comum na nossa sociedade. E é comum as pessoas olharem para isso como algo aceitável. Eu sou italiano, eu sou descendente de italiano. O sangue que corre nas minhas veias. Eu não sou nervoso, é que eu falo alto.
É que eu não posso fazer nada, eu sou assim. Não posso fazer nada. Eu sou genioso. Essa semana eu ouvi uma palavra que eu nunca tinha ouvido, que tal pessoa é genista. Isso daí é o pessoal lá do norte que fala. Tal pessoa é genista. Eu falei, o que é isso? É uma pessoa geniosa, que é... Você se identifica com alguma dessas imagens? E quando o assunto é esse, isso faz parte da sua vida? Eu quero fazer uma pergunta para você refletir, e essa é uma pergunta muito interessante. Há alguma situação em que ficar irado e indignado é aceitável? Tem alguma situação em que ficar irado ou indignado é uma coisa aceitável diante de Deus? Só para pensar. Eu quero ler o texto com você, de Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27, e depois versículos 31 e 32. Esse texto diz o seguinte: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Agora versículo 31 e 32. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Gente, o que Paulo está tratando nesse texto aos Efésios é sobre as implicações do Evangelho do Senhor Jesus na nossa vida prática. É mais ou menos como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha, gente, todos nós somos pecadores. Todos nós, e Paulo, ele trabalha isso na carta de Éfeso, do capítulo 1 ao capítulo 3. Nós somos pecadores, nós somos merecedores da ira de Deus. Nós temos pecado. Mas quando nós nos encontramos com Cristo, aquele que morreu na cruz por nós, e eu me arrependo dos meus pecados e me rendo a esse Jesus, Deus vem e carimba na minha vida. É um pecador, mas é um pecador perdoado. Porque Cristo morreu na cruz por mim. E esse é o meu passado. Todo aquele que está em Jesus, esse é o passado dele. Cristo morreu na cruz por mim. Eu sou um pecador, fiz um monte de coisa errada, mas ele morreu e por isso eu sou perdoado. Ir a Jesus não só muda o meu passado, no sentido de os meus pecados agora eu não devo mais nada, mas também muda o meu futuro, porque eu sei o seguinte: quando Cristo voltar, eu vou para o céu, eu vou viver uma vida perfeita com o Senhor. Eu vou viver num lugar sem mágoa, sem tristeza, sem doença, sem morte, um lugar perfeito, uma vida perfeita com o Deus perfeito. Crer em Cristo e me render a Cristo muda o meu passado, porque agora eu sou perdoado. Muda o meu futuro, porque agora eu vou para o céu. Mas o que Paulo está nos mostrando aqui é que não muda só o meu passado e o meu futuro. Crer em Cristo muda o meu presente e tem que mudar. Porque tem muita gente que vive a vida cristã como se fosse Jesus morreu por mim, eu sou perdoado. Então eu estou só esperando Jesus voltar para eu ir para o céu, ou eu morrer para eu ir para o céu. E assim, a única relação que eu tenho com Jesus diz respeito ao meu passado, que ele me perdoou, e ao meu futuro, que eu vou para o céu. Mas o meu presente não muda nada. Paulo está nos mostrando nesses versículos que o meu presente tem que ser mudado por Jesus. A morte de Cristo na cruz muda também o meu presente. Porque agora eu vivo uma vida de transformação no poder do Espírito de Jesus. Jesus morreu por mim e agora ele derrama o Espírito dele na minha vida, se eu creio nele, se eu me rendo a ele. E agora o poder do Espírito vai me transformando, e eu vou sendo transformado porque eu amo a Jesus e eu quero agradar a ele. E eu vou sendo transformado de modo que eu vou testemunhando para as pessoas que estão à nossa volta como Cristo é o Cristo que transforma vidas e como eu preciso de Jesus. E dentro dessa mudança que Cristo opera no nosso dia a dia, no nosso presente, aí tem o que nós já estudamos nos domingos passados. Ele vai falar lá no versículo 24, e é por isso que vocês têm que deixar a mentira e começar a falar a verdade. Essa é uma mudança que Cristo opera na nossa vida. Agora a nossa língua, ela é marcada pela verdade, somente pela verdade. Nós devemos deixar a preguiça e a cobiça, e nós devemos começar a trabalhar duro e ser generoso. Essa é uma mudança que Cristo quer operar na nossa vida. Isso ele falou no versículo 25. Nós temos que deixar as palavras destrutivas e plantar nas nossas vidas as palavras construtivas, e é isso que ele fala no versículo 29, coisas que Cristo tem que mudar na nossa vida, no nosso dia a dia. E aí hoje eu quero estudar com você a questão da ira, porque nós temos que deixar a ira pecaminosa de lado e abraçar uma ira que é santa, e você vai entender aonde eu vou chegar, porque o texto vai dizer o seguinte, versos 26 e 27, ele vai dizer: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo.
E se você prestar atenção nesse texto, você vai ver que tem 4 ordens nesse texto. A primeira ordem é irai-vos. Isso é uma ordem no texto, não é no imperativo isso daí? No texto original também é um imperativo isso daqui. São 4 ordens. Primeiro, irai-vos. Segunda ordem, não pequeis. Terceira ordem, não se põe o sol sobre a vossa ira. Quarta ordem, nem deis lugar ao diabo. O que esse negócio significa? Quero estudar com vocês esses 2 versículos, encaixando neles os versos 31 e 32, trazendo qual que é o padrão de vida cristã, uma vez que eu estou em Jesus, no que diz respeito às coisas que acontecem à minha volta, a minha ira, a minha indignação, o que Deus deseja de nós. O texto, então, eu vou estudar cada uma dessas ordens com você. Ele vai falar, irai-vos. E, gente, normalmente nós pensamos que uma pessoa de Deus é uma pessoa que ela nunca fica indignada com nada. Ela é uma pessoa, assim, apática, que ela quase não tem sentimentos. Então você pode falar qualquer coisa, você pode fazer qualquer coisa, ela pode viver qualquer situação, ela sempre vai estar zen. É o que nós pensamos. Mas quando a gente lê esse texto, Paulo dá uma ordem, olha, vocês têm que se irar. E aí a pergunta é, mas não pecar. E aí a pergunta é, o que é esse negócio de irar e não pecar? O que é essa ira justa? Para explicar, gente, o que é a ideia de se irar? A ira é um sentimento de profunda indignação diante de alguma situação. Isso é ficar irado. É você ter um sentimento de profunda indignação quando você olha para alguma questão ou você vive alguma questão na sua vida, alguma situação na sua vida. Isso é se irar. Então, perceba, eu pegar um copo e tacar na parede, isso não é se irar, isso já é a manifestação da minha ira. A ira é quando eu fico indignado diante de alguma situação. E Paulo está dizendo aqui o seguinte, vocês têm que se irar em algumas situações. E quando que essa ira é justa? Porque quando a gente lê a história bíblica, você vai ver o seguinte, Deus é um Deus que se ira. Existem muitas situações e momentos da história que você vai ver Deus irado. Jesus, se você ler os evangelhos, você vai ver momentos onde Jesus fica indignado com algumas situações. E lembra a história do templo? Que ele chega lá chutando tudo? Jesus é um Jesus que também se irou. E a pergunta é, como é que eu posso me irar e não pecar? Quando que a minha ira é uma ira justa e quando que eu tenho que me irar e me indignar nas situações? E a resposta, gente, é que nós devemos sempre ficar indignados diante das situações que ofendem ao Deus que nós amamos. Quando que a ira é justa? Quando é uma ira fruto do meu amor por Deus. Eu estou vendo uma situação ou vivendo uma situação que eu sei que aquilo ofende ao Cristo que morreu por mim. E se ele fica indignado com isso, eu também vou me indignar com isso. Então a ira é justa e a ira é válida todas as vezes que eu me iro e eu fico indignado diante de uma situação. Mas eu estou indignado com aquilo não porque aquilo me ofende, não porque aquilo me afeta, não porque aquilo me machuca, mas porque aquilo ofende ao Cristo que morreu na cruz por mim. E nesse caso, não é só assim, seria bom vocês ficarem indignados, é uma ordem. Se eu não fico indignado com as questões que ofendem ao meu Deus, eu estou sendo apático. Eu estou desprezando ao Cristo que morreu por mim. Então ele está dizendo, gente, nas situações que ofendem ao Senhor, vocês têm que se irar. E quais são essas situações? Atos pecaminosos. Quando eu vejo pecados acontecendo, lembra que nós começamos esse culto lendo aquele texto que diz, a ira de Deus se manifesta diante de toda a impiedade humana? O texto está dizendo o seguinte, quando Deus olha para pecados, Deus odeia o pecado. E nós deveríamos nos indignar também todas as vezes que nós vemos pecados, dos mais diversos. E por que eu estou falando isso, gente? Porque normalmente nós nos indignamos só com aqueles pecados que nos ferem. E eu fico indignado não porque isso ofende a Deus, mas porque isso me ofende. Essa ira é pecaminosa. A ira santa é aquela ira que eu fico indignado diante de um pecado, mas porque aquilo, antes de tudo, ofende a Deus. Olha o que Davi diz no Salmo 119, 53. De mim se apoderou a indignação, por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Senhor, quando eu olho pessoas que vão abandonando a tua vontade, isso me causa indignação, Senhor. Isso é santo, gente. Outras situações onde a ira é válida e a ira é santa, é justa. Quando eu fico indignado diante de situações que são consequências sociais do pecado. Por exemplo, opressão das mais diversas na nossa sociedade, miséria, fome, injustiça, são consequências sociais do pecado. Isso deveria causar indignação em nós, porque talvez isso não me atinja diretamente, mas isso é algo que ofende a Deus, não era para ser assim. Isso deveria causar indignação em nós.
A ira também é santa e justa quando, por exemplo, eu fico indignado diante das consequências físicas do pecado. Quando alguém morre, a gente nunca deveria lidar com a morte com naturalidade. Porque a morte é uma consequência do pecado, Deus não criou para funcionar assim. E é por isso que a gente tem que chorar mesmo em enterros. Porque isso é uma consequência do pecado, doenças e isso, gente, a gente não pode ser apático a isso. A gente não pode lidar com isso como se estivesse tudo bem, é o mundo, é a vida. A gente vai se transformando, conforme a gente vai vivendo nesse mundo, insensível com relação a tantas coisas erradas que estão à nossa volta, e as coisas vão se transformando em coisas normais. Nós vivemos em um mundo onde todo marido maltrata a esposa, então fazer o quê? É a vida. Nós vivemos em um mundo onde todo mundo ama o dinheiro e só o dinheiro, e passa por cima dos outros pelo dinheiro. Isso não deveria ser algo normal para nós, isso deveria causar indignação no nosso coração. Sabe por quê? Porque isso causa indignação no coração do Senhor. Então quando Paulo fala, irai-vos, sabe o que ele está mandando aqui? Todas as situações que ofendem a Deus, seja na sua vida ou seja à sua volta, isso deve causar indignação em você. Você não pode olhar para isso como se tudo estivesse bem. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas as grandes transformações sociais que a gente vive no mundo vêm de pessoas que se indignaram com uma situação e falaram, eu vou fazer alguma coisa para mudar. Pensa na abolição da escravatura. Por que aconteceu isso? Porque um homem, e vários homens, não foi só a ação de um homem, mas ele se indignou com esse negócio. Por que uma pessoa pode ser tratada como se fosse uma propriedade, você pode fazer o que você quiser com ela? Isso está errado. Eu vou lutar contra isso. Pensa na segregação racial nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo. Quando que isso muda? Quando alguém começa a se indignar com esse negócio, porque está errado. Nós devemos nos indignar com tudo aquilo que está errado à nossa volta. E aí eu quero colocar algumas situações que normalmente que deveriam causar indignação em nós. Olha como a gente não segue isso daqui. A gente fica irado com muita coisa, mas existem muitas coisas que nós deveríamos ficar irados e indignados e a gente não fica. E outras coisas que a gente não deveria e a gente fica. Eu vou chegar lá. Mas algumas situações que a gente deveria ficar indignado e a gente normalmente não fica. Quando eu peco, quando eu estou errado, não sei se já parou para pensar nisso, mas quantas desculpas a gente cria para justificar os nossos pecados e as nossas más ações. Sabe o que é? Que eu fui criado assim. Se você conhecesse a minha situação dentro de casa, eu já melhorei muito. Sabe o que é isso? É você inventar uma desculpa para não falar, eu estou errado. Quantas vezes, olha, mas isso não é tão grave assim, todo mundo faz. Você já parou para pensar nisso? Eu fico indignado quando um age comigo de determinada forma, mas eu não fico tão indignado assim quando eu ajo daquela forma. E eu deveria ficar indignado com os meus próprios pecados. Situações que a gente não fica indignado e a gente deveria ficar, quando o pecado não é contra mim. Eu fico sabendo que lá dentro da casa do Elias, ele e a Ângela estão quebrando o pau, o negócio não está acontecendo isso, tá, gente? É só um exemplo hipotético. Fico sabendo que os dois estão quebrando o pau, brigando. Aí eu olho para eles e falo, puxa vida, que pena, né? Vou orar por você, tá? E pronto. Agora, quando é a minha esposa quebrando o pau comigo, aí eu fico indignado. Aí sim eu acho ruim. Aí sim eu quero fazer alguma coisa para resolver. Porque normalmente, nós ficamos indignados quando os outros pecam contra nós. Mas quando não é contra nós, a gente não liga tanto assim. A gente deveria ficar indignado, e normalmente a gente não fica, quando o pecado é do meu filho ou de alguém querido. Ah, quantas vezes eu vejo isso. Ah, o meu filho, sabe qual que é o problema dele? É que ele é hiperativo. Sabe por que ele sobe em tudo, quebra tudo, bate em tudo, briga com todo mundo? É porque ele é hiperativo. Coitadinho dele. Eu pergunto para você, por que ele não usa toda essa energia de sobra para estudar, para servir os outros? Por que ele usa toda essa energia só para fazer o que é errado? Já para pensar nisso? Agora, quantas vezes quando é os nossos queridos, os nossos filhos, a gente passa a mãozinha na cabeça, a gente não fica indignado. Quantas situações eu já vi, você já viu? De que o cara, depois de adulto, arruma outra mulher, larga a esposa, vai morar com outra. Ou arruma outra mulher. E aí os pais ficam, ai, coitadinha, que ela era tão complicada. Gente, não interessa se é queridinho meu ou não. Se é uma coisa que ofende a Deus, é uma coisa que deveria causar indignação no nosso coração.
Estão percebendo como o negócio aqui é mais sério do que a gente imagina? Quando os problemas sociais não me afetam diretamente, normalmente a gente não fica indignado. Enquanto os políticos estão roubando lá, mas isso daí não está me afetando, está tudo certo. Quando começa a afetar o meu bolso, aí eu fico indignado. Porque no fim eu não estou preocupado se isso ofende a Deus ou não, só estou preocupado se isso vai me afetar ou não. Quando os problemas físicos não me afetam diretamente, eu não fico tão indignado assim. Estão entendendo a ordem aqui, gente? Irai-vos. Deus está dizendo o seguinte, gente, vocês devem ter uma santa indignação com tudo aquilo que me desagrada porque vocês me amam. E se vocês me amam, aquilo que me ofende vai ofender vocês também. Seja isso vindo de vocês mesmos, seja isso vindo de alguém que vocês amam, seja isso vindo dos seus filhos, aquilo que me ofende vai ofender vocês também. Irai-vos. Agora ele continua. A segunda ordem. Irai-vos, mas não pequeis. Sabe por que ele coloca isso, gente? Porque facilmente uma ira justa vira uma ira pecaminosa. A linha é muito tênue entre você, eu estou mirando justamente, eu tenho um motivo para estar indignado. Mas a linha entre isso e o pecado é muito tênue, e por isso que ele já, percebe? Ele fala irai-vos, e aí ele dá 3 ordens para você ficar esperto com irai-vos. Porque facilmente a nossa ira que é santa, a nossa indignação que pode ter uma causa justa, se transforma em algo pecaminoso. Por que ele acrescenta isso? Porque muitas vezes a nossa ira não é justa, e outras vezes a nossa justa ira vira pecado. Tem vezes que a nossa ira não é justa, e é por isso que ele fala, não pequem não use isso daqui como uma desculpa para pecar. Mas outras vezes a nossa ira começa como justa, e tem uma causa justa, mas ela, em algum momento do caminho, ela se perde e ela se manifesta de modo errado. Então, quando que a ira se torna pecaminosa? Preste atenção nisso. E aí está lá a fotinha. Quando que a ira se torna pecaminosa? Quando ela tem como motivação o amor a si mesmo. Uma ira justa, eu penso o seguinte, isso ofende a Deus. Ou é consequência do pecado, então eu não posso me conformar com isso. A ira pecaminosa, ela tem como motivação o seguinte, não é o que eu queria que acontecesse, ou você me ofendeu. E por isso eu estou com raiva. Deixa eu dar alguns exemplos disso. Sua esposa levantou a voz contra você. Como você tem coragem de fazer isso comigo? Por que você está irado? Porque isso ofende a Deus? Ou porque ela te ofendeu? Você sai atrasado para ir para algum lugar, aí de repente você chega lá, pega todos os faróis fechados. E aqui em Indaiatuba os faróis aparece o tempinho, né? E todos os faróis que você pega é 90 segundos. E aí você começa aquele negócio de corroer por dentro. Por que você está com raiva? Porque é uma coisa que você queria que acontecesse, você saiu atrasado, você queria chegar rápido, não está acontecendo. Isso é justo? Não. Você vai no médico, marcou lá 2h30, é 4h30 você está lá ainda, e nem sinal de vida, ele nem voltou do almoço ainda. Aí ela começa a tomar conta do seu coração. Por quê? Percebe como é fácil a gente ponderar o que é uma ira justa e uma ira pecaminosa. Seu filho não está indo tão bem na escola quanto você gostaria. Você fica morrendo de raiva. Gente, uma ira pecaminosa, e a ira é pecaminosa quando ela tem como motivação o meu próprio eu. E se você fizer uma avaliação da sua vida, você vai perceber o seguinte, a maioria dos momentos em que nós ficamos indignados tem a ver com isso daqui. Momentos em que não aconteceu aquilo que eu queria que acontecesse, ou situações em que eu fui ofendido. Isso é uma ira pecaminosa. Agora, a ira é pecaminosa não só como ela tem como motivação o amor a si mesmo, mas também quando eu manifesto a minha ira, que pode ser justa, no caso de ira, uma indignação que tem um motivo justo, eu manifesto aquilo de modo errado. E aí Paulo vai falar alguns modos errados de manifestar ira, lá em Efésios 4:31, que é o versículo que nós lemos no começo. Ele vai dizer, longe de vós, toda amargura e cólera, ira e gritaria e blasfêmia, bem assim, toda malícia. Tudo isso daí são maneiras pecaminosas de manifestar a minha ira e a minha indignação. O que é a amargura? É quando acontece alguma coisa que eu fiquei ofendido e eu não explodo para fora, mas eu explodo para dentro. E aí eu fico pensando comigo mesmo. Eu vou deitar e fico, como ele teve coragem? Eu vou ficar quietinho aqui, mas um dia ela vai precisar de mim.
e você fica cultivando aquilo no seu coração. Tem muita gente que fala para mim, não pastor, mas eu não falei nada, não briguei, não xinguei, não fiz nada. Não fez nada mesmo, mas está cultivando dentro do coração uma mágoa e uma amargura e um sentimento negativo em relação àquela pessoa. Isso é pecaminoso. Essa é uma maneira pecaminosa de manifestar minha ira. Eu posso ficar indignado quando alguém faz alguma coisa contra mim, porque aquilo está errado. Mas eu não posso usar isso para ficar cultivando amargura no meu coração. E quantas vezes alguém faz alguma coisa, dentro de casa acontece muito isso. E aí eu fico guardando aquele negócio. Aí eu vou falar a minha esposa vem falar comigo, ô amor, não sei o quê, ô amor, você não sei, sim. Amor, o que foi? Está acontecendo alguma coisa? Nada, não estou falando nada, só estou na minha. Isso é amargura, gente. A gente tem que tomar cuidado com isso daqui. Essa é uma maneira pecaminosa de manifestar a ira. Ou ele vai colocar também a cólera, a ira, que aí já é quando você explode para fora, você começa a tramar alguma vingança, você ofende a pessoa com as palavras, você ofende fisicamente. Maneiras pecaminosas de manifestar a ira. Quando eu parto para cima. Gritaria. Interessante ele colocar gritaria. Porque a gente às vezes, não, mas é porque eu falo alto. Eu não estou bravo. Já fala berrando. Maneira pecaminosa de manifestar a ira. Ele vai falar de blasfêmias. O que é blasfêmia? É você falar mal do outro, fofocar, queimar o filme dele. Nossa, você ficou sabendo? O Samuel faz alguma coisa contra mim, eu fico com raiva. Aí eu chego na Ana e falo, nossa, Ana, você não vai acreditar o que o Samuel fez contra mim. Samuel também. Mas estava na cara que ia dar tudo errado, porque você vê o jeito que ele trata a esposa dele. Blasfêmia, falar mal do outro, fofoca. Tudo maneira pecaminosa de manifestar ira. E ele coloca assim, e bem assim toda malícia, porque a lista não é exaustiva, você tem muitas outras maneiras pecaminosas. A ideia de malícia ali é qualquer outro tipo de maldade que você faça contra alguém. Gente, tudo isso daí é maneira pecaminosa de manifestar ira. A gente tem que se irar e tem que se indignar. Mas a gente tem que tomar cuidado porque facilmente nós manifestamos a nossa indignação de modo errado. E isso ofende a Deus. Então irai-vos, mas tomem cuidado. Irai-vos e não pequeis. E aí Paulo continua dizendo o seguinte, não se põe o sol sobre a vossa ira. E gente, esse versículo é uma citação, né, da onde Paulo tirou esse negócio, do Salmo 4,4. Salmo 4,4 diz o seguinte, irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. O que Paulo nos ensina, qual que é a ideia aqui de não se põe o sol sobre a vossa ira? A ideia é o seguinte, ficar irado é algo normal. Nós ficamos indignados diante das situações. Agora, dormir irado é uma opção nossa. E a ideia de não se pôr o sol sobre a vossa ira, claro que isso daí não é uma questão literal. Não, até o sol descer eu tenho que resolver esse problema. Né? A ideia é, não cultive esse negócio para levar por outro dia. No mesmo dia, cuidado para não ter as manifestações pecaminosas. Cuidado para não partir para cima do outro. Mas, ao mesmo tempo, não deixe o dia acabar com esse negócio corroendo seu coração. Dilua, a ideia aqui é, dilua a sua ira antes do dia terminar. E a ideia de Paulo aqui é dizer o seguinte, claro que, ao mesmo tempo que a gente não tem que ter palavras e atitudes precipitadas e pecaminosas, diante de situações que nos causam indignação, ao mesmo tempo, nós não devemos alimentar a ira. Pelo contrário, devemos diluir ela e não deixar ela durar até o outro dia. Essa é a ideia aqui de não se põe o sol sobre a vossa ira, lide com isso, dilua isso. Quando você deitar a cabeça no travesseiro, que aí é o que o Salmo vai dizer, consulte no seu coração, quando a poeira já baixou, quando você já saiu daquela situação, e se acalme, e dilua aquela ira, tira aquele sentimento, tira aquele negócio, não cultive pensamentos, porque mágoa, gente, sabe o que é mágoa? É um problema de pensamentos, é você ficar cultivando pensamentos negativos com relação a uma outra pessoa. E o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, gente, antes do dia terminar, desvie os seus pensamentos disso. Enche os seus pensamentos com verdades bíblicas, todos nós pecamos, eu também já errei que nem ele está errando agora. Comece a orar por ele, dilua toda a ira que pode estar fervendo no seu coração e não deixe isso passar para o outro dia, porque senão isso causa muitos problemas. Gente, vou fazer uma pergunta para você. Você guarda a mágoa de alguém?
Você guarda algum sentimento negativo contra alguém? Não sei se você já parou para pensar, mas como que é a lógica? Qual que é o processo para você fazer isso? Normalmente funciona assim, ó, alguém fez alguma coisa contra você, e aquela foi uma situação que não foi resolvida, e que você ficou na sua, a pessoa ficou na sua e pronto. Só que, aparentemente você ficou na sua, porque no seu coração e na sua mente você começou a alimentar pensamentos, depois de tudo que eu fiz por ele, eu sabia que ele não me amava, depois de não sei o quê, eu não acredito que ele teve coragem. Você começa a cultivar pensamentos irados no seu coração e guardar a mágoa da pessoa. E aí o sol se põe e você está lá no seu travesseiro, olhando para cima, e a face que você vê é a face da pessoa que fez isso contra você. E no outro dia acorda, e você vai cultivando aquilo, e eu não sei se já parou a pensar nisso, mas esse é um negócio tão sério, e que vai tão nos corroendo por dentro, que isso começa a nos fazer mal. Eu abro o Facebook e eu vejo uma foto de tal pessoa, dessa pessoa que eu guardo mágoa, acaba com o meu dia. Quando eu vou para algum lugar que eu vejo a pessoa, eu faço qualquer associação, eu encontrei com um parente daquela pessoa, aquilo lá me faz mal. Quando a gente guarda mágoa de família, assim, quando vai ter reunião familiar, é assim, um mês antes já começa a dar gastura. Já tem que começar a tomar uns omeprazol, para as gastrite nervosa. E é por isso que Paulo vai dizer, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Fique indignado quando alguém pecar contra o Senhor. Não porque pecou contra você, mas porque pecou contra o Senhor. Mas, antes do dia terminar, dilua essa ira. Não alimente isso no seu coração. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. E aí você pode perguntar, então tá bom, eu tenho que me indignar, mas eu não posso pecar. E não pode o sol se pôr. Como é que eu manifesto a minha ira de maneira justa? Como que eu posso então expressar a minha indignação de modo santo? E eu quero trazer aqui bem rapidinho isso para você. Mas como manifestar a ira de maneira justa? Se você que pecou, sabe como você manifesta a sua indignação com relação ao seu pecado? Você se arrepende. Você confessa seus pecados ao invés de ficar arrumando desculpa. Se você pecou contra alguém, você vai pedir perdão para aquela pessoa. E você coloca a sua fé em Cristo de que Ele é suficiente pelo que Ele fez na cruz para te salvar, para te perdoar. E a partir desse momento, você vai lutar profundamente e radicalmente para não cair de novo na mesma coisa. É assim que a gente se indigna quando o pecado é nosso. Eu confesso meu pecado. Se eu tenho que pedir perdão para alguém, eu peço perdão. E agora eu vou lutar, Senhor, porque eu já sou limpo pela Tua graça, então me ajuda a não fazer isso de novo contra o Senhor. Isso é ser indignado contra o pecado. Agora, quando alguém pecou contra mim, como que eu manifesto a minha ira de maneira justa? A primeira coisa é praticar o que diz Efésios 4:32, que é o texto que nós lemos também. Antes, sede uns para com os outros benignos, e aqui a ideia de benigno é alguém benevolente, agradável, gentil, benignos, compassivos, ter compaixão da pessoa. Lembra da oração de Jesus antes de morrer? Senhor, perdoa-os, eles não sabem o que eles estão fazendo. Isso é ser compassivo, ser misericordioso e perdoando-vos uns aos outros como Deus em Cristo vos perdoou. É isso que a gente tem que fazer. Alguém pecou contra mim? Primeira coisa, ser benigno, compassivo e perdoar aquela pessoa. Depois disso, se é uma pessoa que eu tenho acesso do meu convívio, sabe como que eu mostro a minha indignação com o pecado? Eu sento com aquela pessoa e mostro para ela que ela está errada. E chamo ela a se arrepender do pecado dela e mudar a vida dela. Se é uma pessoa que também caminha com Jesus, eu tenho essa liberdade. Quantas vezes eu fico indignado, eu vejo os outros fazendo coisa errada, eu fico indignado, mas eu não falo nada. Isso é pecado também. Deus deseja que nós façamos alguma coisa para mudar a situação, e se for alguém que caminha com Jesus também, que eu sente com a pessoa e tenha uma conversa amorosa, sábia, visando produzir arrependimento naquela pessoa. Claro que nem sempre é possível ter essa conversa. E tem gente que a gente não tem liberdade para ter esse tipo de conversa, mas sempre que possível que a gente tenha essa conversa. Em outros casos, a gente deve buscar os meios legítimos de resolução e de justiça. Vamos supor que alguém fez alguma coisa, não tem problema nenhum entrar com um processo contra uma pessoa que cometeu um crime e coisas assim. Por exemplo, os políticos estão lá fazendo tudo errado. Eu fico indignado com isso. Como eu posso manifestar a minha ira de maneira justa? Falando mal deles? Não. Sabe o que eu faço? Qual que é a maneira legítima para mudar o governo? Eu vou para manifestações, eu vou votar de maneira consciente, eu vou conscientizar as pessoas à minha volta com relação ao voto. Essa é a maneira justa para eu lutar contra aquilo.
É a maneira legítima para eu lutar contra aquilo. E também, isso aqui é uma coisa importante, deixar as pessoas sofrer as consequências do seu pecado. Porque tem muitas vezes que a pessoa está errada, eu fico indignado com aquilo, mas eu fico acobertando e aliviando para ela não sofrer a consequência do caminho que ela escolheu. E essa é uma maneira que Deus usa para corrigir as pessoas. Deixar elas sofrerem as consequências dos erros delas. Então essa é uma maneira como lidar com a ira. E, em todos esses casos, e às vezes não dá para fazer nenhum nem outro, mas independente da situação, uma coisa que a gente sempre tem que fazer é entregar a situação ao Senhor, confiando na sua soberania, na sua justiça e nas suas promessas. É eu pegar essa situação que me deixa indignado e colocar isso na presença de Deus e falar: Senhor, eu confio que o Senhor controla tudo, que o Senhor cuida de tudo. Então, cuida dessa situação no meu lugar. Eu vou descansar no Senhor. Ao invés de ficar cultivando essa raiva de tal pessoa, cuida disso no meu lugar. Ao invés de ficar cultivando esse negócio, ficar indignado e não conseguir dormir direito, Senhor, eu quero entregar isso ao Senhor. O texto que nós lemos na liturgia: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. Olha o que o texto está dizendo. Alguém está fazendo alguma coisa contra você? Não fique com raiva dela não, entregue ao Senhor, porque Deus vai fazer a sua justiça sobressair. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. É isso que Deus deseja que a gente faça. Que a gente entregue tudo. Eu fico indignado, eu faço aquilo que eu posso fazer e eu entrego essa situação ao Senhor e acabou, morreu. É assim que eu manifesto a minha ira de maneira justa. Quando são outras pessoas, quando pecaram contra mim, eu ajo assim. Quando eu vejo uma pessoa pecando contra outra pessoa, eu ajo assim também. E quando são situações de doença, de morte, que não é uma questão de pecado de uma pessoa, mas é porque a gente vive num mundo que está debaixo das consequências do pecado. A única coisa que eu posso fazer é entregar a situação ao Senhor e confiar na soberania dele. Ao invés de ficar nervoso, porque eu não acredito que tal situação está assim, tal pessoa está doente, tal pessoa não sei o quê. Eu pegar tudo isso e entregar ao Senhor, confiando que ele está cuidando. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Paulo vai terminar esse texto e esse versículo dizendo o seguinte: então, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Porque, gente, o diabo, 1 Pedro 5,8 vai dizer que ele é como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Já assistiu aqueles documentários do Discovery Channel? Animal Planet, que fica o leão caçando. Como que o leão caça? Ele fica escondidinho lá, imóvel, só esperando o mais fraco ficar para trás do rebanho. O que é mais o menor, o mais jovem, o que está doente, o que está manco, e abocanha esse. Paulo está dizendo aqui o seguinte: gente, cuidado, porque quando vocês manifestam a ira de vocês de maneira pecaminosa, vocês estão dando brecha para o diabo. Vocês estão abrindo a porteira, vocês estão ficando para trás e abrindo a porteira e falando: pode vir para cima de mim. Quando nós ficamos ressentidos, quando nós damos lugar no nosso coração para a ira pecaminosa, nós estamos como que dando munição para o diabo. Para fazer a festa nas nossas vidas, para fazer a festa nas nossas famílias, para deitar e rolar. Quantas famílias você conhece que acabaram? Quantos relacionamentos você conhece que acabaram? Porque as pessoas não praticavam esse negócio. Porque elas se iravam, elas pecavam, elas guardavam mágoas e davam lugar para o diabo. E o diabo ele vem para roubar, matar e destruir. E quando nós ficamos indignados, mas não agimos de maneira santa diante disso, nós estamos abrindo brechas para que o diabo venha e acabe com as coisas. E é por isso, gente, que a gente deve se irar e se indignar diante de situações pecaminosas. Mas a gente não deve pecar. A gente não deve deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, ficar cultivando aquele negócio, levando adiante. E Paulo vai dizer: e não deis lugar ao diabo. Você pode ficar com raiva do seu marido, viu, esposa? Você só não pode dormir com raiva dele, ficar cultivando esse negócio por anos. E aí, da próxima vez que vocês brigam de novo, você fala: tá vendo? Eu sabia que você não tinha mudado. Eu sabia que aquilo lá era tudo conversinha mole. Isso é guardar mágoas. E quando você faz isso, você está dando lugar para o diabo. Isso não vale só para as mulheres, também vale para os homens.
Vale para os pais, vale para os filhos. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. E eu quero terminar dizendo o seguinte, gente. Esse texto, e esses dois versículos, o versículo 26 e 27, depois do 30 e 31, ele nos mostra muito, e esses dois versículos juntos nos manifestam o Evangelho e a cruz de Cristo. Porque o texto diz, irai-vos e não pequeis. E esse texto nos lembra do seguinte, gente, Deus se ira e fica profundamente indignado com o pecado. Deus odeia o pecado. E sabe qual é a maior manifestação do ódio de Deus contra o pecado? É a cruz de Cristo. Sabe por quê? Eu não sei se já parou a pensar nisso. Mas Deus odeia tanto o pecado, que para resolver esse problema, que para aplacar a ira de Deus, não bastava um animal morrer. Não bastava um ser humano morrer. Não bastava nem eu mesmo morrer. Sabe por que o inferno é eterno? Porque aqueles que vão para o inferno, o pecado deles é grande demais. E eles vão ficar pagando, e nunca vai ser o suficiente para pagar tudo que deve. Nunca é eterno porque nem que ele fique 1 milhão de anos não é o suficiente para aplacar a ira de Deus. Qual é a única forma de aplacar a ira de Deus? É Deus sacrificar o próprio Filho. Aquele que criou céus e terra, aquele que é infinito e eterno, ele entregar a sua vida, sabe por quê? Porque Deus odeia o pecado. E é por isso que nós devemos nos indignar e nos irar diante de pecados nossos, diante de situações que estão contrárias à vontade de Deus à nossa volta, porque Deus odeia o pecado, gente. E Ele odeia tanto a ponto de sacrificar o próprio Filho, e claro que Jesus concordou com tudo isso, porque Jesus também é indignado contra o pecado. Lembra que na cruz uma das frases de Jesus é, Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por que Jesus fala isso? Porque naquele momento ele estava tomando sobre si os nossos pecados, e por estar tomando sobre si os nossos pecados, Deus virou as costas para ele. Tirou a mão de graça e estendeu a mão de ira sobre Cristo. Então a cruz nos mostra o seguinte, Deus é profundamente indignado com toda e qualquer manifestação de pecado. Isso me desafia a agir como Ele age e ser também. Mas ao mesmo tempo a cruz nos mostra que Deus é um Deus bondoso, compassivo, perdoador e gracioso. Porque ao mesmo tempo que Ele é profundamente indignado com os pecados, Ele escolhe sacrificar a própria vida, Cristo escolhe sacrificar a própria vida no meu lugar. Por quê? Porque ao mesmo tempo que Ele é irado contra o pecado, Ele é gracioso para comigo. E como que Deus pode se irar contra o pecado e ao mesmo tempo manifestar graça comigo? Só tem um jeito. Ele sacrificar a si mesmo, o Cristo se dar e beber todo o cálice da ira de Deus no meu lugar. E é esse Deus que vai dizer o seguinte para a gente, vocês têm que se irar contra todo e qualquer pecado, mas ao mesmo tempo, vocês não podem pecar, vocês devem ser graciosos com as pessoas que pecam contra vocês, vocês devem ser bondosos com as pessoas que pecam contra vocês, vocês devem ser compassivos, do mesmo jeito que eu sou gracioso, perdoador e compassivo com vocês. O que Cristo pede para a gente, nesse texto, e nesses versículos todos, não é nada menos do que Ele já fez por nós. E como discípulos de Cristo, caminhando com Cristo, lembra, Ele morreu não só para mudar o nosso passado, nosso futuro, mas para mudar o nosso presente. Porque somos discípulos dEle, nós devemos nos irarmos, nos indignarmos com toda e qualquer manifestação de pecado, mas não pecar contra o Senhor. Não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira e nem dar lugar ao diabo. Porque agindo assim, nós exaltamos o nome de Cristo que morreu por nós. E ao mesmo tempo, nós manifestamos essa graça às pessoas que estão à nossa volta. Quero terminar fazendo uma pergunta para você. Você tem praticado esse versículo? A primeira pergunta é, com aquilo que você deveria se indignar, você tem se indignado? Ou você tem sido apático, indiferente, com relação às diversas situações que ofendem a Deus que acontecem à sua volta? A segunda pergunta é, então essa é a primeira pergunta, você só fica indignado com aquilo que ofende você? Ou você fica indignado contra tudo aquilo que ofende a Deus? E a segunda pergunta para você é, mas quando você fica indignado de maneira justa, você age de maneira justa depois? Você age de maneira graciosa, perdoadora e entrega todas essas questões ao Senhor? Ou fica cultivando isso dentro do seu coração? Que Deus nos abençoe, gente, e nos ajude a viver o Evangelho de Cristo, não só na nossa boca,
não só na nossa mente, mas no nosso dia a dia, para que quem Cristo é e para o que Cristo fez naquela cruz seja manifesto a todas as pessoas que estão à nossa volta, não só pelas nossas palavras, mas pela maneira como nós vivemos e agimos no nosso dia a dia. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós colocamos nossas vidas agora diante do Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a praticar tudo isso. Deus, esse é um texto extremamente desafiador, porque talvez essa questão da ira, da raiva, da mágoa, da cólera, seja uma das questões mais presentes nas nossas vidas. Seja uma das coisas que nós mais lutamos contra, e na maioria das vezes nós nem achamos que isso é tão problemático assim. E a nossa oração, Deus, é que o Senhor esteja ministrando isso no nosso coração, e ministrando o Teu Evangelho no nosso coração, a ponto de nós ficarmos profundamente indignados contra qualquer pecado, a começar dos nossos pecados. Deus nos dê, Deus, coloque no nosso coração desgosto com relação aos nossos próprios erros. Que os nossos pecados não sejam só deslizes em nossas vidas, mas seja de fato algo que nos cause tristeza, indignação, vontade de mudar. Então coloque esse negócio de ira, de indignação contra o pecado nas nossas vidas, a começar dos nossos próprios pecados. E Deus nos ajude a viver nesse mundo, nos indignando contra tudo aquilo que ofende ao Senhor. Porque à nossa volta acontecem muitas coisas e com o tempo nós vamos achando que tudo é normal, que está tudo bem, que todo mundo erra, todo mundo faz assim. E não, todo pecado é um pecado contra o Senhor. E por isso nós devemos nos indignar com todas as coisas erradas que acontecem à nossa volta. Mas Deus nos ajude ao mesmo tempo a agir, mesmo que indignados com os erros à nossa volta, nos ajude a agir de maneira santa. Nos ajude a agir de maneira graciosa, perdoadora, como Cristo age conosco. Nos ajude a entregar as situações nas Tuas mãos, confiando que o Senhor é o Deus de justiça que faz justiça. Nos ajude a não cultivar mágoa e ódio no nosso coração, que o sol não se ponha sobre a nossa ira. Nos ajude, Deus, a sermos conhecidos por pessoas que são corretas, que não são indiferentes ao erro, mas ao mesmo tempo são pessoas altamente graciosas, perdoadoras e benignas, que estão trabalhando e ajudando as pessoas à sua volta a encontrar os caminhos do Senhor para a vida delas. Então, Deus, trabalha isso em nós. Planta dentro das nossas famílias a Tua graça, a Tua bondade, o Teu perdão. Tira das nossas famílias a mágoa, o ódio, a cólera, a gritaria, a blasfêmia. Nos ajude a viver a vida que o Senhor deseja que nós vivamos. Deus, e nós Te agradecemos, porque embora, quando a gente lê um texto como esse, a gente vê como nós pecamos contra o Senhor, como nós erramos contra Ti. E mesmo o Senhor sabendo de tudo isso que nós faremos contra o Senhor ainda assim enviou Cristo para derramar a própria vida naquela cruz por nós. E Cristo bebeu o cálice da ira amarga de Deus, para que nós pudéssemos experimentar a Tua maravilhosa graça. Então nós Te louvamos profundamente por isso, nós Te exaltamos. E Deus, eu quero Te pedir também, se tem alguém aqui entre nós que ainda não entendeu da Tua graça, que ainda não recebeu do Teu perdão, a minha oração é que o Senhor esteja ministrando ao coração de cada um aqui presente, para que saiamos todos daqui nessa manhã cheios do Senhor, cheios do Teu perdão, cheios da Tua graça, cheios da consciência do pecado, cheios de arrependimento e cheios de mudanças para a glória do Senhor. Coloco cada família aqui diante do Senhor, Deus. Esse mês de maio é o mês da família, onde nós conversamos bastante sobre família, e a minha oração é pelas famílias que estão aqui, que estão em crise, que o Senhor esteja restaurando. Quero Te pedir pelas famílias que estão aqui, que talvez não estejam em crise, mas não existe mais aquele relacionamento de amor, de carinho, de cuidado. É um relacionamento, talvez tenha famílias aqui que o que predomina é um relacionamento de indiferença. A minha oração é, Deus, que o Senhor esteja agindo nessas famílias, que o Senhor esteja agindo nessas vidas, para que a Tua graça seja profundamente manifesta em nossas vidas e em nossas famílias. Então, essa é a nossa oração. Plante o Teu Evangelho nas nossas vidas e nas nossas famílias, para que manifestemos quem o Senhor é a todos à nossa volta. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.